Há uma pessoa de real importância para o nosso Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, que é Manuel Coriolano. Ele foi aquela pessoa que atuou nos bastidores. Era um historiador intuitivo que colhia informações da maior importância de como funcionava a sociedade rural do Rio Grande do Norte, notadamente na região oeste, no Vale do Apodi, e fazia anotações primorosas para o registro dessas épocas e também trabalhou muito na coleta de documentos que deram base à defesa do Rio Grande do Norte na questão de grossos. Ele foi uma espécie de lugar-tenente do desembargador Vicente Lemos no que diz respeito a esse importante ajuntamento de informações que levaram ao sucesso da questão de grossos. Era uma pessoa múltipla, ele era professor, ele atuava na advocacia também, no tamanho que se podia fazer a advocacia naquela época. Foi de larga importância, principalmente no Vale do Apodi, escrevendo a história e fazendo registros sobre instituições religiosas, sociais e culturais do final do século XIX para a entrada do século XX, e a história do Rio Grande do Norte e o nosso instituto devem muito à figura de Manuel Coriolano. Algumas famílias têm uma participação histórica no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte bem acentuada. Uma delas é a família Vanderlei. O próprio sobrenome já sugere uma origem batava, uma origem vinda dos Países Baixos, com a ocupação aqui no Brasil, e que se fixou aqui no Rio Grande do Norte, muito naquela região do Vale do Açu. Então, muitos poetas, escritores, jornalistas, médicos, ou seja, pessoas que contribuíram para as letras e a cultura do Rio Grande do Norte, dessa família Vanderlei, tem matriz em Açu. Então nós poderíamos falar sobre muitas pessoas, Palmira Vanderlei, Carolina Vanderlei, o próprio Luiz Carlos Vanderlei, mas eu vou singularizar aqui, representando a todos, a figura de Rômulo Vanderlei, que foi um dos diretores aqui do Instituto Histórico. Era um intelectual brilhante, uma pessoa múltipla, um poeta de rara sensibilidade e exerceu cargos públicos importantes aqui no Estado. Ele foi procurador-geral do Estado, ele teve uma atuação muito importante na instalação do Tribunal de Contas e funcionamento do Tribunal de Contas do Estado, mas sempre no paralelo das atividades jurídicas e burocráticas e gerenciais. Ele tinha uma vinculação com a história, com a cultura e com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Daí ser muito preciso, ser muito necessário que se faça esse registro da figura de Rômulo Vanderlei no evento de celebração aniversária do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Quando da criação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, em 1902, algumas pessoas participaram de forma bastante efetiva e existia uma espécie de estratificação entre aqueles que eram titulados em escola de ensino superior, os chamados doutores, e aquelas outras pessoas que tinham ocupações em outros espaços, inclusive com titulações, que era bastante comum naquela época, de patentes militares advindas da Guarda Nacional. Uma dessas figuras era o Pedro Soares. Pedro Soares, que foi político no Açu, lá ele foi vereador, ele foi presidente da Câmara do Conselho e depois se transfere aqui para a capital, onde teve destacada atuação administrativa e também nas letras e na cultura e na história. Tanto que Pedro Soares está presente, juntamente com Alberto Maranhão, com Pedro Velho, com Olímpio Vital, com Meriçá e tantos outros, no momento da criação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. E ele
legou aos seus descendentes, digamos assim, esse afeto pela cultura, pela história, pela geografia do Rio Grande do Norte, tanto que no nosso instituto, vários familiares, vários descendentes do coronel Pedro Soares tiveram participação, como é o caso de Antônio Soares, que foi desembargador, filho dele que foi desembargador, de Antônio Soares Filho, emérito professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, advogado de largo brilho também, e que teve uma participação enorme aqui no Rio Grande do Norte. O próprio Pedro Soares havia sido presidente aqui do Instituto. Gil Soares, também, irmão de Antônio Soares Filho, que foi deputado estadual, foi juiz no Rio de Janeiro e doou todo o seu acervo, era um colecionador de informações históricas, e doou todo o seu acervo ao nosso Instituto. Clara Soares, de geração mais recente, também, que doou um acervo familiar histórico fabuloso para a formação do nosso conjunto informativo aqui. Então, nós temos essa genealogia da família Soares presente na história do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Nascido no Açu, o professor Luiz Antônio dos Santos Lima tem uma larga folha de serviços prestados à educação e à história do Rio Grande do Norte, tanto que seu vínculo com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte sempre foi motivo de muito orgulho e prestígio para ambos os lados. O professor Luiz Antônio, ele esteve presente em momentos muito importantes para a história do Rio Grande do Norte, como, por exemplo, a criação de uma associação hospitalar que depois transformou-se no que hoje é a Liga de Combate ao Câncer no Rio Grande do Norte, na qualidade de médico. Ele, cuja formação é dúplice, ele primeiro formou-se em farmácia no Recife e depois se forma no Rio de Janeiro em medicina e volta para o Rio Grande do Norte para oferecer aos seus coestaduanos os seus serviços e a sua tenacidade de organizar essas instituições. Quando, aqui no Rio Grande do Norte, resolveu se instalar um curso de medicina, que é o embrião da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele estava presente. Então foi um dos primeiros professores da Faculdade de Medicina de Natal, depois Universidade do Rio Grande do Norte e posteriormente Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então essa tradição de juntar-se às atividades culturais, históricas e educacionais é muito benfazeja. E o professor Luiz Antônio dos Santos Lima é bem um emblema disso e merece, pois, ser reverenciado. E outro membro da família Lima, que tem muita importância para o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, que é o professor Nestor dos Santos Lima. Nestor dos Santos Lima, ele teve formação jurídica, formado na Faculdade de Direito do Recife, mas antes ele teve formação de professor aqui no Rio Grande do Norte, na antiga Escola Normal. E durante o século XX, a primeira metade do século XX, foi de muita importância essa instituição, a Escola Normal do Rio Grande do Norte, porque fomentou, porque deu base à criação de uma pleiade de professores, de educadores que retransmitiram os seus conhecimentos e as bases de uma educação científica aqui para o nosso estado. O Dr. Nestor dos Santos Lima, ele era uma pessoa de posições bastante avançadas para a época, porque ele, que ocupou cargos importantes como o equivalente a secretário de Educação, hoje ele não se conformava com a impossibilidade, as restrições, melhor digo, impostas à mulher para ser educadora, porque naquela época, para ser professora, tinha que ser solteira ou viúva, e se casada fosse, precisava de autorização do esposo. Ele não se conformava com essa distinção de gênero ou sexo, pois para os homens não existia essa exigência. Então, nós temos aí, na primeira metade
do século XX, uma pessoa de inteligência aguçada, como era Nestor dos Santos Lima, que foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, durante largo tempo, defendendo pautas próprias do feminismo. Então, sua atividade de educador, de pesquisador, de historiador foi muito importante para o nosso Estado e para o nosso Instituto. Uma das figuras importantes também para a história da cultura do Rio Grande do Norte é do médico Raul Fernandes. Uma coisa interessante é que ele formou-se inicialmente em Direito pela Faculdade de Direito do Recife e posteriormente resolveu estudar Medicina, tornando-se uma referência nacional da medicina de cabeça, como se chamava, já que as especialidades que ele desenvolvia estavam situadas nessa parte do corpo humano, de otorrino, de visão, etc. e tal, de garganta. E o Dr. Raul, ele tinha uma linha de pesquisa em termos de história muito interessante, que era o cangaço. Então ele produziu muito e conseguiu também muitas peças informativas acerca desse movimento social e cultural e policial também do cangaço brasileiro. Então, ele é uma pessoa que se encontra registrada em muitas fases importantes da história da educação no Rio Grande do Norte, como, por exemplo, a estrutura, a consolidação da Faculdade de Medicina de Natal, que depois tornou-se um grande pilar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele teve participação efetiva do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, mercê das pesquisas que aqui desenvolvia e também da contribuição que ele deu de parte do seu acervo para integrar o componente material do Instituto Histórico. Outra pessoa de bastante importância para a nossa história é Rafael Fernandes Gurjão. Rafael Fernandes Gurjão era um médico potiguar, nascido em Pau dos Ferros, mas cuja família, dedicada à exportação, à compra e exportação de algodão e de peles também, escolheu Mossoró como sendo o centro dos seus negócios. Ele, formado em medicina, dedica-se também à carreira política, foi deputado federal, depois foi governador do Rio Grande do Norte. Na sequência, com o advento do Estado Novo, em 1937, ele é transformado de governador em interventor, situação que permaneceu até quase o final do governo Getúlio Vargas, e é exatamente nesse período de interventoria, onde ele tinha como seu braço direito o seu primo Aldo Fernandes Raposo de Melo, que era o secretário-geral do Estado, pois foi nessa época que o prédio que hoje é sede do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte foi devolvido à titularidade e ao uso dessa instituição cultural. Então, há uma ligação, pois, muito importante de Rafael Fernandes Gurjão com o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, que é o de novamente sediar dignamente o nosso instituto aqui na capital. A história do Rio Grande do Norte não pode ser contada e nem escrita sem fazer referência à figura exponencial de Vantan Rosado. Vantan Rosado foi luz não só para a região de Mossoró, mas para todo o estado do Rio Grande do Norte, quando capitaneou a coleção mossoroense com 5.000 títulos publicados. Isso é algo que entra em qualquer referencial do mundo em termos de editoração. Mas Vantan era uma pessoa múltipla. Então, ele fazia parte de uma família enorme e uma família numerada
não é? Onde o farmacêutico e político Jerônimo Rosado, ele botou os filhos, o nome dos filhos com numerais, né? Uma parte escrevendo em português, depois colocou em francês, de maneira que o último dos descendentes de Jerônimo Rosado é exatamente Jerônimo Vantan Rosado, o grande professor Vantan. Sempre foi uma pessoa muito dedicada às letras, desde a infância, e quando atingiu a fase adulta, ele fez preparatórios no Recife e foi estudar agronomia em Lavras, Minas Gerais. Mas sempre com a mente voltada para a sua Mossoró de origem, para o seu Rio Grande do Norte de origem, e produzindo e escrevendo, quer dizer, no paralelo das suas pesquisas da área técnica que ele escolheu para se formar, ele também fazia pesquisas de arqueologia muito importantes, formando um dos melhores acervos arqueológicos dessa região Nordeste que se tem conhecimento. Então, o professor Vantan, além de publicar dos outros, ele escrevia também, ele estimulava a cultura, ele produzia em muitas áreas e trouxe para o Rio Grande do Norte benefícios do ponto de vista educacional fabulosos, como a criação da antiga Escola Superior de Agronomia de Mossoró, hoje transformada em universidade, a criação da Faculdade de Economia em Mossoró, embrião da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e sempre foi uma pessoa ligadíssima ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Tanto daqui pegando elementos para a sua produção intelectual, como oferecendo também o que ele conseguia produzir lá através da Fundação Guimarães Duque, através da hoje Fundação Vantan Rosado e da coleção moçoroense, nesse intercâmbio salutar para o nosso Instituto e para a cultura do Rio Grande do Norte.